Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, independente do horário que você estiver assistindo a gente. Aqui no Diário de Vacaria a gente começa a escrever mais uma página muito importante, e a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios a Maria de Fátima Santos Souza. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite nesse dia tão importante, Maria Fátima. Bom dia, como diz você, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade e é um prazer para a gente estar aqui e, mais importante ainda, o auxílio de vocês na divulgação dessa ideia muito importante. Então, Maria de Fátima Santos Souza, ela é responsável há mais de 20 anos pela Agência Transfusional aqui de Vacaria, que fica localizada no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, é isso mesmo? Isso, exatamente. Então, a partir do momento que a gente começa a falar sobre o teu trabalho, a gente entende a importância que ele tem para toda a nossa comunidade. E para você que está nos acompanhando nesse momento, a gente quer falar sobre um assunto que a gente tem uma notícia bem importante para revelar, que é o nosso engajamento com essa causa, que é a causa da doação de sangue. Então, conta um pouquinho para nós de que maneira que funciona, né? Como que funciona a Agência Transfusional aqui de Vacaria. Então, a Agência Transfusional é um setor dentro do hospital que realiza as transfusões de sangue e que armazena, né, os hemocomponentes, que são as frações do sangue. E também é responsável pela captação dos doadores de sangue. Então, assim como a gente recebe do hemocentro ou do banco de sangue, que seja esses hemocomponentes, que são as partes do sangue, a gente também tem que ir atrás do doador de sangue para que a gente tenha matéria-prima para que se possa ter esse hemocomponente, né? Então, a gente busca efetivamente novos doadores o tempo todo. Sabe que eu estava pensando aqui, Fátima, de que maneira a gente consegue levar para a comunidade, para quem está nos acompanhando agora, a melhor explicação do ponto de vista, às vezes pensando numa coisa que infelizmente a gente precisa pensar, que é o caso, por exemplo, assim, existe uma necessidade, por exemplo, teve uma pessoa que sofreu um acidente que precisa desse sangue. Há uma necessidade imediata de ter esse sangue já disponível, armazenado aqui, né? E o que muda é que esse sangue ele precisa sempre ser renovado. É isso, né? Então, existe uma necessidade muito grande de muitos doadores. Isso, exatamente. A gente tem um certo estoque aqui no hospital, então 30% do nosso consumo mensal, que a gente tem uma média de consumo de 120 bolsas mês, tá? Isso é uma média, um mês tem mais, outro mês tem menos, afinal de contas é bem relativo. Mas a gente tem que ter ali. Até a gente vinha conversando antes assim, existem dias que a gente tem que mandar buscar 2, 3 vezes. A prefeitura é super importante nesse sentido, porque faz esse transporte para a gente. Mas assim, se eu não tiver o doador, a gente não vai ter sangue. O sangue é o nosso combustível, então a gente precisa imensamente do doador para que isso aconteça, tá? E a gente precisa do doador e precisa da renovação desses doadores. Todas as frações do sangue têm prazo de validade. Tipo assim, plaquetas, que é uma coisa muito importante, só duram 5 dias. Depois da coleta. A parte vermelha, que é a hemácia, dura de 35 a 42 dias. O crio e o plasma, que são congelados, duram em torno de 1 ano. Mas assim, vence, gente. E a gente precisa demais das pessoas. Então, existe, na verdade, se a gente for considerar a questão que a gente falou, por exemplo, de uma pessoa que tem essa demanda pelo sangue aqui em Vacaria, né? Ela precisa que esse sangue, ele venha, ele é, na verdade, captado sempre por uma questão técnica, né? Isso. Existe por uma questão de legislação, por uma questão da presença de um hematologista, por vários, né, requisitos aí relacionados à questão toda da saúde, ser captado em Caxias do Sul, que é o ponto nosso, né, de captação, né? E esse sangue captado lá em Caxias passa por um processo todo, né, de preparação dos componentes, como tu trouxe, e aí sim ele é trazido de Caxias do Sul para Vacaria, onde ele abastece o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que é uma referência para toda a região dos Campos de Cima da Serra, né? Isso justifica mais uma vez como que essa engrenagem precisa estar completinha, né? Então a gente precisa levar doadores para lá
e fazer com que esses doadores, que esse sangue, na verdade, né, seja sempre reabastecido aqui. Esse é o desafio? Isso, exatamente. A gente precisa que tudo funcione perfeito para que não ocorram falhas. Tu já pensou chegar um paciente aqui e precisar e não ter? É uma situação de vida e morte, né? Literalmente. Aí eu brinco com as pessoas, às vezes, quando a gente começa a falar sobre isso, eu digo, aí a gente senta e chora junto, porque a gente não sabe o que fazer. Literalmente. Porque tu pensa assim, o médico prescreve. O sangue é o nosso combustível. Tu sabe que a parte vermelha do sangue, a hemácia, é a responsável pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. E se não tiver? E a gente precisa de todos os tipos de sangue. Então, a gente precisa de todos os tipos de doadores. Tá? Pessoas saudáveis. E os municípios da microrregião são atendidos aqui porque é o nosso hospital é o hospital referência. Nenhum dos outros tem agência transfusional, que é o menor dos setores que é responsável pelas transfusões de sangue dentro de um hospital. Existe uma cadeia, né? Então, o braço de um hemocentro é uma agência transfusional. Entendi. Fátima, e tem uma das coisas que a gente está falando quando a gente fala em doação, que é justamente o fato de como que esse doador consegue levar o sangue dele, né? Como que ele chega até em Caxias. E aí tu estava me explicando que tem duas maneiras, né? Me explica para o pessoal entender quais são essas maneiras. Então, em 10 meses, em média, no ano, a gente vai a Caxias do Sul, leva os doadores, a gente faz um trabalho, a gente já tem as datas, tem um cronograma, né? E leva os doadores com transporte gratuito, a gente faz um pré-cadastro. Inclusive, a próxima data já é agora, o dia 18, a semana que vem. A gente vai e volta no turno da tarde, sai daqui mais ou menos 1h da tarde e retorna lá pelas 7 da noite. Então, esse transporte é gratuito, vai lá, chega lá, doa e retorna, tá? E 2 ou 3 vezes por ano, a unidade móvel do Hemocentro vem à Vacaria e aqui são feitas coletas maiores. Quando é aqui, se coleta em torno de 90 bolsas dia. A gente consegue bater a meta deles é 80, a minha é 90, tá? Uhum. Mas a gente consegue bater essa meta, tá? Porque existe um número limite de bolsas coletadas por dia também por eles. Mas vamos colocar assim, já vou contar uma historinha, aproveitando assim. Vacaria foi a pioneira na coleta externa do Hemocentro, lá em 1900 e alguma coisa. A primeira coleta externa do Hemocentro foi realizada em Vacaria. A primeira coleta do município parceiro da microrregião, junto com Vacaria, também foi feita aqui. Que de manhã, Monte Alegre doava aqui, de tarde Vacaria. Hoje a gente consegue fazer só o município de Vacaria e os municípios da microrregião, pelo menos uma vez por ano, vão a Caxias do Sul para fazer sua doação. Levam os doadores até lá. E a gente conseguiu, em dezembro, que o Hemocentro ficasse 2 dias aqui na coleta externa, março 2 dias também, dezembro, o próximo dezembro agora serão 2 dias também, setembro eles virão aqui por enquanto, a princípio apenas o dia 11, mas eles vão vir em setembro também. Então esse ano a gente vai ter 3 momentos deles aqui em Vacaria, mas em todos os meses a gente precisa levar doadores, justamente por esse fluxo de vencimento de bolsas. Sabe que tem uma das coisas que eu acho que isso aí para nós aqui do Diário de Vacaria agora virou uma missão, né? Você estava comentando que desse ônibus que vai a Caxias, né, ele tem como que é o itinerário, que horas que ele sai, como que é essa engrenagem, para a gente entender bem? Então, a gente sai daqui à 1 da tarde e retorna ali da frente do postão do centro médico, tá? E volta mais ou menos às 7 da noite. Eu sempre deixo uma pré-reserva lá com o Hemocentro também, um agendamento de mais ou menos 10 pessoas. Por quê? 10 pessoas é pouco, né? Eu conseguia levar antigamente 40 pessoas, um ônibus grande. Hoje eu não consigo fechar as 10 pessoas no carro. A gente tá falando de 10 pessoas, pessoal. 10 pessoas para doar uma vez por mês para ir a Caxias, né, de toda a nossa comunidade. Isso inclui Campos de Cima das Serras, para a gente levar essas pessoas até lá, para que elas façam a doação de sangue e reabasteça, né, o banco de sangue. Né? Então, assim, não tem fórmula mágica. A gente precisa que essas pessoas estejam no ônibus, façam essa doação de sangue e de tempo, porque precisa esse tempo, porque a parte da logística, que era uma das coisas que eu tinha essa dúvida de entender como funcionava, tu me comentou que a prefeitura fornece, né, para
o hospital, né, para a agência, independente da situação que às vezes é 10 pessoas ou é 40 lugares. Se conseguir essas pessoas, o canal já está montado. Então o que a gente precisa é um engajamento da comunidade para participar dessa ida, né, para essa doação, né? Exatamente. Se eu tiver 10 doadores, eles me fornecem um veículo para 10. Se eu tiver 5, o veículo para 5. Se eu tiver 40, eles me fornecem um veículo para 40. Tá? Além disso, existe um agraciamento que o hospital fornece um lanchinho e uma garrafinha d'água. Lá no Hemocentro, durante a doação também, o doador recebe um lanchinho. Os exames dessas pessoas que forem doar sangue também são realizados e uma semana depois, estas pessoas, o titular da doação, pode retirá-los lá no Hemocentro ou mandar uma pessoa com uma procuração registrada em cartório. Isso é norma, isso é lei, está no Ministério da Saúde. Pode retirar o resultado desses exames, tá? Se surgir uma coisa importante assim, se surgir qualquer dúvida no resultado dos exames do doador, ele vai ser convidado a retornar ao Hemocentro e realizar uma nova coleta para que se certifiquem e retire aquela dúvida daquele resultado daquele exame ou confirme, porque daí ele vai ser orientado o que ele deve fazer. Isso é uma coisa importante também, porque a pessoa que doa supostamente é saudável, mas se eventualmente surgiu qualquer dúvida, aquele sangue vai ser inutilizado e a pessoa vai ser informada. Tá? Tem uma questão também de uma revisão, né? Acaba tendo a oportunidade de fazer um diagnóstico da própria saúde que a pessoa está tendo por esse exame, que não tem custo nenhum, né? Exato. A gente até não usa muito isso nesse sentido, mas eu acho assim que é um benefício que o doador tem. E, ao mesmo tempo, informando as pessoas e lembrando, o dia da doação é abonado por lei. Desde que você comunique o seu coordenador, o seu chefe da sua empresa lá e tal, comunica a empresa que você vai para doar sangue, aquele dia é abonado. Tá? Então, Fátima, tem uma parte importante que a gente já está vendo aqui, a gente vai colocar no Diário de Vacaria como que está a ocupação do ônibus do sangue, tá? Então, assim, a gente combina isso, você me conta como é que está indo o ônibus. Nesse momento, o próximo ônibus tem saída marcada para o dia 18. Dia 18 de junho agora. Então, pessoal, 4 dias agora para a gente chegar até lá. Se você tiver disponibilidade, né, e tiver esse sentimento de doação, procura a Fátima. Aonde, Fátima? No telefone 3231-7000, ali no hospital. Nós estamos disponíveis ali 24 horas do dia. Temos colegas que trabalham ali, porque o nosso setor funciona 24 horas do dia, tá? Então é só ligar ali, a gente vai ter orientações. A gente, inclusive, faz alguns questionamentos, porque existem algumas medicações que são impedimentos, alguns procedimentos, algumas coisas bem básicas, mas que são necessários, a gente pergunta antes, até porque daqui a pouco a pessoa vai lá e fica chateada se não consegue doar. Tem coisas que a gente consegue já interceder por aqui mesmo, tá? Mas assim, ligue para nós, 3231-7000, o ramal 290, Agência Transfusional. Bom, Fátima, eu quero te agradecer muito pela tua vinda. A gente não falou muito, mas a nossa intenção já diz, hoje é o Dia Internacional do Doador de Sangue, né? Isso. Então essa é a data justamente para tocar um sino no mundo todo, que a gente precisa dessa doação, que é uma vida, né? Doação é a vida, né? A gente está levando que pessoas, no momento que elas mais precisam, elas recebam, né, de uma pessoa que deu o seu tempo, né, deu, né, o seu sangue para que o próximo tenha, né, uma saúde melhor, né? E lembrando assim, se você doar, você vai doar no máximo 470 ml, tá? Mas você pode ajudar a salvar até 4 pessoas com uma única doação. Então é um sentimento bom, né? Maravilhoso. Conta para nós uma história. Teve algum doador que te trouxe alguma história de doação? Tem alguma coisa assim que Algumas. Conta uma para nós que te chama a atenção aí. Eu vou, assim, eu transfundi uma pessoa, uma senhora, logo depois do parto dela. E eu comentei com ela, digo, olha, eu preciso que tu me ajude, porque a gente vai precisar de doadores. Eu tive sangue para te ofertar hoje, né? Mas eu preciso que vocês me consigam doadores. E era numa fase bem ruim, de estoque bem baixo. E ela disse, não tem problema. Estava ela e o esposo, né? A família é grande, a gente vai conseguir. E ela voltou para casa, se restabeleceu e procurou com os amigos. Ninguém. E passou-se um tempo e tal, passou-se um ano. Um ano depois, essa moça me procurou. O nome dela é Verônica.
Nunca vou me esquecer, ela é uma pessoa que é um doce de pessoa. Verônica me ligou. Digo, ela disse, oi, tudo bem? Digo, oi. Eu sou a Verônica, assim. Eu quero doar sangue. Digo, que legal, tu tá bem e tal. Sim. Tu sabe que eu procurei as pessoas e ninguém quis. Ninguém da minha família quis ir doar. Mas eu vou. Porque eu me comprometi com você. E a Verônica é doadora até hoje. Que história bonita, né? A vida dela no momento, o que a gente chama, né? O ciclo da vida, né? Exato. E nasceu um bebê, né? Que coisa Pense. O bebê está bem, ela está muito bem, obrigada. E ela é minha companheira até hoje nas doações. Que legal. Parabéns, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela tua dedicação aí, mais de 20 anos, né? Parabéns de todas as pessoas aí que estão fazendo, né? Que estão saudáveis nesse momento, né? E que estão também doando, que entenderam a tua mensagem do seu trabalho, né? Muito bem. Gente, o convite fica aberto para te voltar aqui sempre que tiver notícias. A gente vai se comprometer com o número de pessoas do ônibus, né? Vamos colocar aí o ônibus do Diário de Vacaria para funcionar. E a gente continua na próxima conversa. Pessoal, a gente escreveu uma página super importante agora, de um compromisso que a gente está assumindo, um compromisso de trabalhar com o doador de sangue. A gente entende que essa missão, a partir de agora, é a nossa missão. Obrigado por vocês estarem junto com a gente. As informações, né, mais detalhes, vocês vão acompanhar pela matéria que vai sair logo no Diário de Vacaria. Obrigado e até o próximo podcast do Diário de Vacaria.